Bom dia a todos, uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês para mais um programa do Ministério Pescador Sal da Terra. Gostaríamos de compartilhar uma palavra revelada vindo do coração do Senhor para o seu coração, para os nossos corações. Essa palavra pode mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Então, eu gostaria que você, se você tem uma Bíblia aí, você quer marcar, você quer ler junto, nós vamos começar uma leitura em João capítulo 14, mas antes eu quero dizer a você, no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus está dizendo abertamente para os discípulos que ele vai morrer. Ele está dizendo para Pedro que ele vai morrer, para os demais apóstolos. E aí os apóstolos que tinham uma grande expectativa em Jesus, você lembra que havia até uma diferença lá em quem sentaria à direita dele, à esquerda dele. Os apóstolos achavam que o reino de Jesus Cristo era para aquele tempo, ele teria um grande povo, fiéis, seguidores, então que ele seria o salvador daquelas pessoas naquele tempo. E eles não entendiam, os discípulos também não entendiam que Jesus não estava falando de salvação temporária, ele estava falando da salvação eterna. Aí quando que os discípulos têm toda a expectativa nele, de que ele seria o salvador, o livrador dos problemas de Israel, de toda aquela região, os discípulos andavam com Jesus nessa expectativa de que ele seria aquele grande salvador. Como a gente também costuma colocar a nossa expectativa nos homens e achando que sempre vai ter um salvador. E só existe um salvador, que é Jesus Cristo. Nós temos que entender isso nas nossas vidas. Alguns homens podem fazer algumas coisas boas, mas salvar, só Jesus pode salvar. Então, quando Jesus chega para os discípulos e diz, olha, eu vou partir, eu vou para o Pai. Os discípulos ficaram todos tristes, todos temerosos. Imagina que frustração para os apóstolos, para os discípulos. Aquele que eles tinham tanta expectativa nele, para aquele tempo presente, fala que vai morrer agora. Foi muito difícil para os discípulos ouvirem isso. Em João 14 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. O que Jesus quis dizer com isso? Talvez você tenha uma mentalidade de que o céu é a casa de Deus. Deus mora no céu. Sim, Deus está no céu. Mas o céu é muito pequeno para ser a casa de Deus, porque lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, se Deus criou o céu no princípio, aonde é que Deus estava? Qual o lugar da casa de Deus? Qual a habitação de Deus, aonde Deus mora? Eu pensava que Deus morou sempre no céu, não. No princípio ele criou o céu. Primeiro ele fez o céu, o mais importante, depois ele fez a terra, o menos importante. Porque nós passamos só 100 anos na terra e vamos passar a eternidade no céu. Com ele também, no céu. Mas esse capítulo aqui e esses versículos me chamaram muita atenção, porque Jesus disse, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa do meu Pai. Então Deus tem uma casa. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E aonde que é a casa do Pai? E eu meditando na palavra, aqui no mesmo capítulo de João 14, no verso 23, respondeu Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Aonde que é a casa de Deus? Aonde que é a casa do Pai? O Pai hoje habita dentro do teu coração, dentro do teu espírito. Através do Espírito Santo, através dessa palavra. Não é só o Espírito Santo que está dentro de você. O Pai,
o Filho, o Espírito Santo está dentro de você. Mas você diz assim, mas lá na palavra, pastor Célio, diz que Jesus, sendo recebido no céu, assentou-se à direita do Pai. Deus está no céu também. Deus está também morando em você. Deus está antes da criação do mundo, antes da palavra existência. Deus já existia e já existe e sempre existiu. Ele foi o criador de todas as coisas. Não tem lugar, e nossa mente humana não é capaz de mensurar a grandeza de Deus. Esse Deus tão grande que se fez tão pequeno em termos de tamanho para morar dentro de um ser humano, que é você e que sou eu. Deus habita em nós. Jesus disse aqui claramente no verso 23, se alguém me amar e guardar a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Então, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está falando de você. Tem tantas moradas dentro de você. É só você ver quem é que mora dentro de você. Você tem dentro de você uma morada para o seu pai, para sua mãe, para seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, para sua empresa, para o seu emprego. É tantas moradas que tem dentro de nós que quando nós começamos a pensar, nós vemos que tem uma morada que mora o ódio, uma suíte nessa morada que mora a inveja, que mora a soberba, que mora a cobiça, que mora a ganância, uma morada que mora o medo, uma suíte que mora a arrogância, a exaltação pessoal. Então na casa do meu Pai há muitas moradas, nessa casa que ele está falando que somos nós. Aí o Senhor disse, eu vou para a cruz e vou preparar um lugar. E eu vou vir outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, Jesus vem pegar nós para Ele mesmo, para que Ele possa habitar em nós através do seu Espírito, da sua palavra, de tal maneira que nós sejamos completamente cheios e que as moradas, os poceiros que tinha dentro do nosso coração, a soberba, a inveja, a ganância, a mentira, o ódio, a falsa religião, a representação de Deus é a casa de Deus, e a casa de Deus é você, porque Deus habita em você, no teu coração, e veio fazer morada em você. E nessa casa tem muitas outras moradas. E que essas outras moradas vão ficando muito pequenas em relação ao morador absoluto do seu Espírito, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está dentro de você. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Deus está no céu, Deus está em você, Deus está em todos os lugares. O salmista diz, para onde eu fugiria da presença do Senhor? Se eu subisse no céu, o seu trono, se eu descesse na profundeza do mar, lá Ele estaria. Se eu fosse para qualquer lugar, Deus está. E aí agora Deus veio habitar em você fazendo morada por causa do Senhor. Ó, se alguém guardar as minhas palavras, meu Pai o amará. Se guardar a palavra do Senhor, Deus vai te amar, o Pai vai te amar, e vai vir e vai fazer morada em você, e você vai ver que Ele vai tomando os espaços do teu coração, e você vai ser mais de Deus cada dia que passa você vai mais falar de Deus, mais andar com Deus, mais ler a palavra de Deus, você vai ser mais de Deus do que qualquer outra coisa. Ou seja, Deus está tomando a cobertura da casa dele, que é você. Se você for um prédio de 10 andares, cada um desses andares tem um morador. Mora a arrogância, mora a mentira, mora o engano, mora a ganância. Então tem muitas moradas, mas Deus quer fazer algo. Ele quer passar por todas essas moradas, todos esses andares, e Ele quer a cobertura da tua vida. Ele quer morar em você. Ele quer se manifestar através de você. Por isso Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar que lugar que Ele preparou? Um lugar de comunhão, um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento. A cruz trouxe de volta o nosso relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Esse foi o lugar que Ele preparou. Ele preparou um lugar de relação, de relacionamento. Não foi um lugar simplesmente de uma religião que Ele preparou. Ele preparou o lugar de uma relação. E o lugar que Ele preparou
Foi dentro de você. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, esse lugar foi preparado para receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você, porque aqui está escrito que se você guardar a palavra dele, ele vai vir e nós viremos e nele faremos. Faremos é mais de uma pessoa. Faremos está no plural. Então faremos significa mais pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então faremos morada. Por isso que ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Então Deus vem tomando cada dia que passa o topo da nossa vida. Ele tem tomado o topo da nossa confissão, da nossa fé, da nossa devoção de fé. Deus tem tomado. E quando Jesus falou isso, os discípulos sem o Espírito Santo, principalmente Tomé, disse assim para Jesus, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Ou seja, o senhor está falando que o senhor vai para a casa do Pai, como é que nós vamos? Nós não conhecemos o caminho para ir para essa casa do Pai. Aí Jesus disse para Tomé, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Então a primeira pessoa que Jesus identifica aqui é que ele é o caminho. Aí muitas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, toda religião leva a Deus, tudo que fala de Deus é verdade. Não é assim. Não é assim. Não é tudo que fala de Deus que Deus está lá. Não é tudo que confessa Deus que Deus está lá. Não é todos que confessam Jesus que Jesus está lá. Não é todos que confessam o Espírito Santo que o Espírito Santo está lá. Tem pessoas que chegam e pedem, eu peço para fulano pedir para ciclano pedir para Deus agir em meu favor. Esse não é um caminho. Só há um mediador. Paulo disse a Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, justo. Ele é o único caminho que te leva a Deus. Então você não precisa pedir para o Pedro pedir para o outro pedir para o outro, para pedir para Jesus, para pedir para Deus. Não é assim que funciona. Quando você começa a andar com Jesus Cristo, ele é o caminho que te leva a Deus. E Jesus diz aqui, eu sou o caminho. Ou seja, você pode ter segurança nesse caminho chamado Jesus, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, lendo os evangelhos, ouvindo o que Jesus disse na palavra, você está indo nesse caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Caminho, verdade e vida. Caminho, a forma. Verdade absoluta, só ele tem a verdade. Você não vai chegar no céu, até Deus. Suas orações não vão ser respondidas se você usar um outro mediador que não seja Jesus Cristo. Porque não há um outro mediador entre Deus e os homens, é só Cristo Jesus, o homem. Ele é o único mediador. Então, com outro mediador, você não vai chegar até Deus. Você não precisa de um outro mediador, porque Cristo foi o único mediador entre você e Deus. Então, você, para chegar a Deus, tem que ser pelo caminho, Cristo, pela verdade, Cristo e pela vida, Cristo. Porque Ele te deu um caminho, te deu uma verdade, te deu uma vida. Te deu uma vida, te deu uma verdade e te deu um caminho. Te deu uma vida quando você entregou sua vida para Ele, te deu uma verdade quando você quis andar com Ele e te deu um caminho agora para você andar seguro. Esse caminho é de segurança. A única segurança que você pode ter na tua vida é andar com Cristo nesse caminho. Nos momentos tão difíceis que a humanidade está passando, você precisa desse caminho. O caminho é Jesus. O único caminho é Jesus Cristo de Nazaré. O único caminho, o único acesso que você tem é com Jesus. Alguém me disse assim, pastor, mas eu falei com a mãe de Jesus, com Maria, para que Maria falasse com Jesus e Jesus falasse com o Pai. Eu disse, escuta, qual a mãe que não quer honrar o filho? Maria disse, faça tudo o que ele vos disser, no Evangelho de João, no capítulo 2. Maria foi uma grande seguidora de Jesus Cristo, acompanhou ele até lá na cruz. Por que eu vou pedir para Maria, se eu tenho filho, se eu tenho acesso direto com o filho dela? Que você diz, filho dela. Ela foi simplesmente o útero que gerou Jesus.
Mas ela disse: eu sou a bem-aventurada, porque achei graça aos olhos do meu Senhor. Então, se você entender bem e quiser entender, abrir seu entendimento, você vai ver que toda fonte, nem outra salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual devemos ser salvos. Quem pagou o preço para você na cruz não foi Maria, não foi João, não foi José, não foi o pastor tal, não foi o pastor tal, não foi o padre tal, não foi o bispo tal, não foi tal. Quem pagou o preço por você naquela cruz foi Jesus Cristo de Nazaré, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não há outro caminho se não for Ele, não há outra maneira de chegar até o Pai se não for por meio dEle. Ele é esse caminho verdadeiro. Quando você começar a aprender a orar como convém, você vai ver que esse caminho está liberado para você. Você vai conhecer o que significa no Novo Testamento um direito de posse. O testador teve que morrer naquela cruz para que a posse fosse sua, para que o mandamento fosse seu, para que as promessas da palavra fossem suas, mas primeiro o testador teve que morrer. Senão o Novo Testamento não tinha validade. Testamento é um direito de posse. E quem foi o único que morreu para esse testamento ter validade? Não foi Pedro, João, Tiago, Joana, Maria, fulano. Não foi ninguém. Foi Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por você, que foi crucificado no seu lugar, que pagou os preços pelo teu pecado. Não foi de outra pessoa, foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, aceite esse Jesus como propiciação pelos seus pecados. E não só pelos seus pecados, mas os pecados do mundo todo. Quando você aceitar Ele como Senhor, como Salvador, você vai ver que você vai ter habilidade para orar. Você vai ter uma fé genuína tão grande nesse Jesus, que você vai ver que as suas orações não são como antigamente, que não passava do teto. Suas orações vão chegar até o coração de Deus, porque agora você vai pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da aliança eterna que Ele fez com nós. Ele partiu o pão e disse: esse é meu corpo que eu estou entregando para vocês. Ele pegou o cálice: esse é o meu sangue que eu vou derramar por vocês. Então quem fez por você foi Jesus Cristo. Então não é todos os caminhos que levam a Deus, é um único caminho que leva a Deus. Jesus Cristo, o justo. Ele é o único caminho que leva a Deus. Não deixe ser enganado. Talvez todos os acontecimentos na sua vida é porque você não tem entendido isso. Tem pessoas também, às vezes muitos cristãos enganados, achando que através da igreja idolatram um nome na parede, idolatram um pastor, um líder, idolatra e acha que aquele líder é o caminho. Não, aquele líder vai morrer e vai ser sepultado, como todos os homens morreu e foi sepultado. Jesus também morreu e foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, aonde está escrito na Bíblia que João ressuscitou, que Pedro ressuscitou, que Maria ressuscitou, que Madalena ressuscitou, que Tiago ressuscitou. Ninguém ressuscitou, só Jesus ressuscitou para salvar a humanidade. Comeram com Ele depois de ressuscitado. João diz na sua carta: nós que comemos e bebemos com Ele depois da sua ressurreição. Comer e beber com Ele porque Ele é o Filho de Deus. É nele. Em nenhuma outra salvação, é só nele. Então pare de ser enganado, de pedir para um outro, pedir para outro, pedir para outro para chegar até a Deus. Às vezes você diz: não, vou pedir para o pastor tal, for orar para mim, porque parece que ele está mais perto de Deus. Você tem livre acesso nesse caminho para chegar tão perto de Deus como qualquer pastor chegou. A diferença é que aquele pastor talvez teve mais zelo que você, mas tenha o zelo também de aproximar do Senhor. Aproxima dele, ore, leia a Bíblia, leia o que Jesus fala, procura todas as suas respostas no Novo Testamento. Da onde Jesus escreveu para frente, analise o que Jesus falou nos evangelhos, analise o que os apóstolos escreveram nas suas cartas, e você vai ver que você vai estar andando no caminho. Toma uma decisão. Opta por esse caminho chamado Jesus Cristo. Opta por essa vida chamada Jesus Cristo. Opta por essa verdade chamada Jesus Cristo. Você não vai errar. De maneira nenhuma você vai errar, porque a sua Bíblia é igual à minha, as nossas Bíblias são todas iguais, a única diferença é que uns têm mais zelo. Talvez se você olha a sua Bíblia, não está igual à minha. A minha, como é que ela está? Ela está deteriorando, está rasgadinha. Você sabe por que é isso aqui? Está amarelada, está amassada, as páginas todas amareladas. Você sabe para que é isso aqui?
é porque eu gosto de ler aqui. Eu não quero que as pessoas me falem o que eu devo fazer. Eu quero ver a Bíblia, o que a Bíblia me diz o que eu devo fazer. Então, o que a Bíblia diz é assim. Então você lê, você relê, até você entender o espírito de vida que há em Cristo Jesus, e Cristo é essa palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de todo o poder, de toda a plenitude. É esse Jesus, o autor e consumador da sua fé. Se você, a partir de hoje, tomar uma decisão, andar com esse Jesus, a conhecer esse caminho, a andar por esse caminho, a buscar essa verdade da palavra, buscar essa verdade, você vai ter a vida. Ande no caminho, busque a verdade, e você vai ter a vida que você nunca imaginou ter. A glória de Deus vai ser manifestada na sua vida, estabelecida na sua vida, de maneira tal que qualquer pessoa que disser para você, olha, Jesus está fazendo isso em tal lugar, você diz, não, eu conheço, ele está aqui dentro de mim. Ele faz morada dentro de mim. Eu sou a casa de Deus. Eu convidei ele para fazer morada dentro de mim. Eu estou colocando ele, cada dia que passa, eu estou colocando ele no andar mais alto da minha vida. Ele estava lá no térreo há um tempo atrás, mas eu fui conhecendo ele, eu fui amando ele, eu fui colocando ele no segundo andar, no terceiro, no quarto, no quinto. Hoje eu estou amando a Deus acima de todas as coisas, como a palavra de Deus diz. Deus pegou a cobertura dessa casa, que é você, que agora você está apaixonado por ele. Você está andando com ele, relacionando com ele, conversando com ele, mesmo que você não ouça as respostas, mas comece a conversar, porque você não vai embora para o céu antes que ele não responda todas as suas perguntas, porque ele é caminho, é verdade, é vida, e ele te ama como ninguém te ama, ele te amou como ninguém te amou, ele morreu por você, ele deu o sangue dele por você, ele pagou o preço por você e por mim. Reconheça esse sacrifício e não pegue um outro mediador para você chegar até no Pai. O Espírito Santo veio para te revelar essa palavra. E essa palavra que é Jesus te apresenta como advogado diante do Pai. À direita do Pai, Jesus Cristo está lá intercedendo por nós, assim diz a palavra em Romanos 8. Cristo está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. Ele intercede como advogado. Lembra que ele foi advogado da mulher pecadora? A mulher foi apanhada em adultério. Ele estava com as pedras na mão. Sabe o que significava aquelas pedras? A palavra de Deus. A lei de Moisés dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada, porque foi apanhada em adultério. E Jesus começou a escrever na terra e ele disse, mestre, o senhor não vai dando as respostas? Devemos apedrejar ela? A lei de Moisés diz para apedrejar. E o senhor, o que tu dizes? Sabe o que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos sabiam que eram pecadores. Ninguém teve coragem de atirar aquela pedra, porque todos sabiam que era pecador. Aí Jesus disse assim, mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não, senhor, ninguém. Ele falou assim, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peca mais. Agora veja bem, aquele povo não condenou aquela mulher porque eles tinham pecado, mas Jesus não tinha pecado. Por que Jesus também disse, eu também não te condeno? Porque nem os pecadores podiam condenar e nem o que não tinha nenhum pecado podia condenar também, porque Jesus não veio para juízo. Jesus veio como Salvador e não como juiz. Mas quando ele descer na glória, que está muito próximo à volta de Jesus, mas quando ele descer da glória, ele não desce como advogado mais, ele vai descer como juiz, para julgar. E aí, se você entregou a vida sua para ele, se ele mora dentro de você, o caminho está dentro de você, a verdade está dentro de você, a vida está dentro de você, então você vai para a eternidade com Jesus na segunda volta dele. Então ele disse para a mulher, nem eu te condeno, ou seja, porque ele não veio para condenar, ele veio para absolver o pecador. E talvez você está aí, mas eu faço tanto pecado, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fumo, eu bebo, eu uso drogas, eu tenho um problema assim de distúrbio, eu sou assim. Não importa quem você seja, Jesus não está te condenando. Os homens podem te condenar, os homens que têm pecado podem te condenar, mas Jesus não te condena, Ele quer te absolver de todos os seus pecados, todos os seus erros, e quer dizer para você, você vai ser livre, vai e não peca mais. Ele está para isso. Então aceite esse Jesus Cristo que é o caminho.
Aceite este Jesus que é a vida e coloque ele nessa casa devida dele. Você é a casa dele. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Deixa todas as moradas para segundo, terceiro plano, mas a primeira morada dentro da sua casa, que é você, que é a casa de Deus, deixe Jesus Cristo tomar a cobertura dessa casa. E você vai ver que você está colocando ele em primeiro lugar na tua vida e ele também vai te colocar em primeiro lugar em todas as áreas da tua vida. Faz uma oração comigo. Curva a tua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, eu convido o Senhor, eu convido o Pai e eu convido o Espírito Santo para habitar dentro de mim. Eu quero submeter a tua palavra. Eu quero que o Senhor seja o único mediador entre mim e o Pai, Senhor. Então advoga minhas causas ao Pai. Mostre para o Pai cada vez que eu errar que o Senhor me perdoou naquela cruz. Mostre para o Pai cada momento de fraqueza, de falha minha, que o Senhor foi a minha fraqueza naquela cruz. O Senhor foi minha enfermidade naquela cruz. O Senhor foi meu desprezo naquela cruz. Então, Senhor, toma a primazia, toma o lugar que lhe é devido. Venha habitar em mim, pelo poder do Espírito Santo. Faça dessa casa que sou eu, a sua morada. E me governa, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Tome os espaços que estão em vão dentro do meu coração e preenche com a tua presença, com o teu amor, com a tua graça, com o teu perdão, com a tua santa palavra, com a revelação dos teus ensinos. Me enche da tua presença, Senhor. Eu abro a porta do meu coração e declaro que o Senhor entre. De todo o meu coração te convido, Pai, Filho e Espírito Santo, para habitar em mim, poderosamente, para que o Senhor seja glorificado em mim e através de mim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor.